Olá, bom dia. São 8 da manhã de domingo e eu sou a Débora Gonçalves e estou aqui para vos falar de foco. Porquê? Porque é uma coisa que eu não tenho e devia ter. Devia ter, mas não tenho. O problema aí está. Então eu não estou aqui para vos ensinar nada. Eu estou aqui para ajudar a mostrar que podemos conseguir. E eu confesso que ao longo desta semana eu não tive. Eu não criei a disponibilidade, porque acho que estou a perceber-me que a culpa é sempre um bocado minha. E as desculpas são sempre um bocado minhas. Então, ao longo desta semana, eu não criei a disponibilidade para gravar mais vídeos e, pior, para escrever. Notei então que com esta desculpa de fazer os vídeos e com a desculpa de ter algumas coisas para fazer e depois com todas aquelas vozinhas mentais que ficam aqui que se calhar não vale a pena, se calhar ficas bem como estás, não é preciso nada desta exposição, não é preciso nada desta conversa. Os livros, bem, ninguém vive disso em Portugal, quer dizer, não é necessário ir com ideias assim muito altas, para um patamar muito alto, não vale a pena. E então, ao longo destes dias, vou deixando um pouco passar, fui deixando um pouco passar. Então, por isso, hoje quero-vos mesmo falar sobre foco. Foco porque eu também estou aqui, eu também decidi, domingo, não faz mal, eu vou gravar. E porque eu tenho que recomeçar isto, a fazer isto rapidamente, porque se não o fizer, vou deixar de o fazer. E então decidi-me comprometer com. Isto no meu cérebro parece sempre um bocado melhor do que aquilo que depois sai, que é fantástico. E decidi-me comprometer a colocar pelo menos 2 vídeos por semana. Eu ainda não sei bem quais são os melhores dias, se calhar à segunda e à quinta, mas decidi-me comprometer a colocar 2 vídeos por semana. Assim, tenho tempo para não me dedicar só a fazer vídeos, porque tenho outras coisas para fazer, e tenho tempo para escrever, e tenho tempo para os vídeos e tenho tempo para escrever. Então, é isso. Hoje o tema é o foco, por uma razão óbvia, é que eu não tenho tido realmente muito foco naquilo que quero fazer. E porquê? Porquê é que nós não temos esse foco todo? Existem inúmeras distrações à nossa volta, inúmeras, muitas. E cada vez mais, conforme o tempo passa, há mais distrações e mais nós vivemos alienados até do mundo, muitas vezes alienados das nossas próprias emoções, daquilo que sentimos, daquilo que os nossos pensamentos às vezes são tão descontrolados que nós já nem sabemos bem qual é a nossa verdade, nós já nem sabemos bem o que é que nós pensamos na realidade. E então, com estas distrações todas, com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, nós temos tendência a ser multitarefa, a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e depois chegamos ao fim do dia e já não... E sentimos que estamos cansados. Eu esta semana senti-me imensamente cansada ao longo dos dias. À noite, principalmente à noite, sentia-me muito cansada e na verdade depois sentia que não tinha feito nada e isso fazia-me sentir ainda mais em baixo, mas estava cansada porque não tinha parado, porque não tinha não tinha visto televisão, não tinha parado um bocado para ler um livro, estava cansada, fazia muitas coisas, mas depois não sentia que era realmente, que esse dia era realmente significativo. E a tendência que nós temos é focar no que é mais urgente e não no que é mais importante. E isso daria um outro vídeo, só esse tema. Mas é interessante como nós... porque normalmente o que é mais urgente é mais imediato e mais visível pelo nosso cérebro.
o que é mais importante, muitas vezes não é imediatamente visível. É como, como por exemplo o livro. Para mim era importante fazer um livro. Só que ele não é urgente. Há outras tarefas que eu tenho que são mais urgentes. E o que é que acontece? Como eu não vejo a urgência nele, como ele pode ser feito daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, ele vai sendo adiado. Então, tudo aquilo que é mais urgente eu faço primeiro. Mas isso não significa que seja o mais importante para mim. Que seja o mais importante para mim, sobretudo a longo prazo, sobretudo a nível de satisfação pessoal. E então passa o dia e simplesmente sinto que não fiz nada ou não fiz nada que fosse realmente importante. Então houve uma pesquisadora, Gloria Mark, da Universidade da Califórnia, do Departamento de Informática, que fez um estudo em 2004 em que o estudo tinha o objetivo de ver quanto tempo, em média, é que uma pessoa se focava numa tarefa. E ela viu que, em média, em 2004, as pessoas focavam-se numa tarefa com concentração durante 3 minutos. Ela voltou a realizar o mesmo estudo 10 anos depois. E é muito curioso que apenas 10 anos depois, em média, as pessoas só se concentravam cerca de 59 segundos. E é interessante ver que as pessoas estão realmente a perder o foco, realmente a perder a concentração. E aqui eu estou a falar, mas existem 2 tipos de foco, ou 2 tipos, pelo menos, que eu quero falar, que é o foco numa tarefa, que neste caso está a ficar tão pequeno, por exemplo, o começar a escrever e de repente os pensamentos sobre outra coisa qualquer assolam a nossa cabeça e nós ficamos a pensar, parece que é mais gostoso pensar noutra coisa. E nós vamos pensando nessas coisas e ele vai divagando, o pensamento vai divagando. Normalmente quando nos apercebemos que já estamos distraídos, nós já estamos distraídos há muito tempo, já passou muita coisa pela cabeça. Nós distraímos sem nos apercebermos, é por isso que se chama, distração, deve ser. E existe outro tipo de foco que acaba por estar um bocado relacionado com este, porque este é aquele pequenino que nos desfoca das atividades no dia-a-dia, daquelas pequenas que nós queremos fazer para atingir algo. E depois existe o foco na nossa vida em que nós queremos seguir por um determinado caminho e outra vez, de alguma forma, algumas coisas nos distraem. Aqui, no meu caso, por exemplo, eu sinto que uma das coisas que me distrai são os meus próprios pensamentos que me distraem, são as minhas próprias dúvidas, todas aquelas desculpas que surgem muitas desculpas, até para gravar os vídeos, que nem é nada de especial, surgem muitas desculpas. Eu até, neste momento, estou a evitar ver outros vídeos até mesmo sem nada de importante, porque depois fico um bocado na dúvida dos meus, então se calhar não são assim tão importantes, se calhar não me vale a pena andar aqui a gravar, se calhar é melhor ficar quietinha, se calhar... E então surgem todo esse caminho, todo esse percurso de dúvidas que me faz ter mesmo dificuldade em ligar uma câmara. E quem me conhece sabe que a parte... que eu sou melhor realmente a escrever do que a falar. Já na escola o era. Fazia muito bem os trabalhos e depois chegava à apresentação e bloqueava completamente. E é curioso que isso é uma das coisas que eu acho que espero vencer com estes vídeos, da minha parte. Mas uma coisa interessante a respeito do foco e de todas estas dúvidas é não se focar nisso, é focar noutras coisas. É focar a nossa atenção na solução em vez de focá-la no problema. Boa? Então, neste momento, nesta semana, vocês também podem fazer isso nas vossas vidas.
Em que é que vocês veem algum problema e vamos começar a focar na solução. Qual é a solução para isto? Não vamos pensar mais no problema, não adianta pensar mais no problema. No meu caso, não adianta pensar mais nas dúvidas que eu tenho para gravar, não adianta pensar mais nas dúvidas que eu tenho para escrever, se é perda de tempo, se vai ter sucesso, não vai ter sucesso. Não adianta pensar nisso, o melhor é fazer. Fazer, isso já tínhamos visto. E então é melhor focar na solução. Uma coisa importante e uma coisa importante destes vídeos é realmente dar soluções para problemas. Não é falar sobre a minha vida, não é dizer que eu que já atingi esse sucesso e quero mostrar como fazer. Não, eu não atingi esse sucesso, eu ainda não consigo fazer muitas das coisas que quero fazer e acho que nesse aspecto, se calhar, temos muita coisa em comum. Então, é trazer soluções e não problemas para a vossa cabecinha. Uma das coisas importantes uma das soluções para termos este foco, para concentrarmos a nossa inteligência em algo, mas de modo... colocarmos a nossa atenção em algo, mas de modo inteligente, de modo que nós sabemos aquilo que estamos a fazer e de modo ativo, não é de modo que nós passamos, aquelas vezes que nós estamos a fazer um trabalho, mas depois passamos muito tempo em ganhar no mesmo. E já estamos cansados e sabemos que tivemos muito tempo naquilo, mas depois aquilo não está a avançar mais. E esse é um tempo de foco que não é foco nenhum, que é só cansaço. Então, algumas estratégias que eu quero aplicar e que espero que alguns de vós também apliquem são uma coisa importante, um tijolo de cada vez. Eu, quando via quando vejo os livros, por exemplo, que quero escrever, porque eu quero escrever mais do que um. Aliás, eu já tenho muitos livros começados, eu já devo ter para aí uns 10 começados. Sim, tenho para aí uns 10 começados. E uma das coisas que eu entretanto, estava fui aprendendo e foi com um autor bastante conhecido, que é o Stephen King, e que eu não aprecio propriamente o trabalho, aprecio outra coisa. Aprecio que realmente o homem... Não aprecio o trabalho, isto é, não sou apreciadora do género que ele escreve, que é terror. Mas aprecio uma coisa que realmente o homem faz, que é tudo o que ele faz dá um filme. Portanto, eu acho uma coisa fantástica. Mas ele provavelmente teve que ter um grande trabalho para chegar aqui e é isso que eu tenho que reconhecer e não aquilo que parece agora que é tudo muito fácil. Porque nós temos tendência, eu já me estou perdendo, mas já vou voltar ao foco. Nós temos tendência a pensar que vemos as pessoas com muito sucesso e que é muito fácil, mas elas tiveram um grande processo para chegar lá e ele provavelmente também teve, eu não conheço a história dele. E isto para falar de foco, que ele termina sempre uma obra, é uma das regras, termina sempre uma obra antes de começar outra. É um dos fatores que é necessário terem atenção e é uma das disciplinas que é importante, é uma das coisas a nível de disciplina que é importante ter. Terminar uma obra antes de começar outra. E foi por isso que eu vi qual era o livro que eu mais rapidamente conseguiria fazer. Nem é o género que eu mais gosto de fazer, mas é o que eu mais rapidamente conseguiria terminar e eu decidi-me focar nele até terminá-lo. Mas isto é para tudo. Isto, na verdade, não é só para os livros. Isto é para tudo. Nós temos muitas ideias na cabeça e há uma das coisas que me causa um bocado de stress. É que, por exemplo, eu vejo já muitos temas para vos falar. Muitos temas que já estudei ao longo dos anos. Que gosto imenso, que até bocados de livros, bocados de histórias. E eu vejo esses temas todos. O que acontece é que depois eu fico aflita por ter tantos temas e por não saber qual é que vou falar a seguir. E porque se calhar não vai ficar assim tão interessante e porque depois começa tudo o resto. E, é começar num. Então, um tijolo de cada vez. Uma coisa importante é uma coisa de cada vez, colocar um tijolo de cada vez numa parede, e, entretanto a parede vai crescendo e vai ficar, mesmo que demore, mesmo que seja um tijolo por dia, mesmo que seja um tijolo por semana, mesmo que demore,
a verdade é que vai subir a parede. A verdade é que vai ser construído algo. E às vezes aquela sensação, principalmente no início de algum trabalho, de uma mudança de vida, de algo novo, é que demora um pouco mais, é como o início de empurrar uma grande pedra. O início demora sempre um pouco mais, até ela ganhar aquele balanço, demora sempre um pouco mais. E este início custa, seja lá o que vocês quiserem fazer, custa. Mas é começar um bocadinho de cada vez. Outra das coisas importantes para o foco é dizer não. É dizer não a pessoas, é dizer não a situações, é dizer basta a determinadas coisas. E porquê? Porque muitas vezes o nosso foco também nós somos distraídos pelas várias coisas que acontecem à nossa volta. É dizer não, por exemplo, se calhar à televisão. É dizer não a várias distrações que existem. Mas é dizer não também a pessoas, porque muitas vezes nós fomos educados de alguma forma para parecermos bonzinhos, nós temos que ajudar sempre, ou temos que estar, nem a ajudar sempre, não é o fator ajudar, mas é o estar sempre disponíveis para tudo. E a certa altura nós temos que aprender a dizer não. Basta, nós precisamos do nosso tempo para focarmos naquilo que é importante para nós. Porque o que acontece é que se nós dividimos a nossa energia por vários pontos de foco, nós não temos uma energia inesgotável. Ela vai dividir-se também por esses vários pontos de foco. Logo, em cada um deles, nós não conseguimos ir muito longe. Porque ela está dividida, a nossa força está dividida. Se nós começarmos a encurtar esses vários pontos de foco, ter menos objetivos importantes, nesses objetivos nós vamos poder aplicar mais força, nós vamos poder chegar mais longe. Então é muito interessante ver aquilo que é realmente, verdadeiramente importante para ti. Para que possas focar a tua energia neles, para que possas aplicar a tua energia, a maior parte da tua energia neles, e daí ser importante também dizer não. Eu, por mim, noto que muitas vezes eu noto que é fácil fazer muitas coisas, e isto aparece de forma subtil nas nossas vidas. É fácil fazer muitas coisas, por exemplo, às vezes vêm pedir uma coisa, perguntar uma coisa, e eu noto que, sim, eu faço isso em 5 minutos, sim, eu faço. Depois outra pessoa, outra coisa, sim, isso é fácil, isso é muito fácil, eu faço. Mas depois, todos esses 5 minutos, eu própria nem me apercebo que isso leva o tempo todo. E há uma coisa muito importante, é que se leva 5 minutos, também a pessoa pode fazer. Isso é interessante. E comecem a estar atentos. Lá vou eu desfocar outra vez no assunto, mas é importante para aqui. Quando disserem não, quando se aperceberem que, mas eu vou fazer isto, mas a pessoa pode fazer porque é que ela está-me a pedir. Isto é um hábito. Também sejam simpáticos para a pessoa. Vocês não passam a ser donos da verdade por estar conscientes de determinadas coisas. E as pessoas às vezes têm essa tendência. Não. Vocês não passam a ser donos da verdade, não têm que ser agressivos, isso não tem que acontecer. Na verdade é só tomar a consciência de dizer não, eu não vou fazer. Isso é uma coisa que se faz rapidamente. Olha, se quiseres até no início, às vezes pode ser importante dizer, olha, se quiseres até eu ajudo-te a fazer, mas não sou eu que vou fazer por ti. Pronto. Mas não precisamos, é importante nós irmos com calma em relação às situações, porque nós não precisamos de criar conflitos em nenhuma parte da nossa vida. Isso não nos traz coisas boas. E vocês lembrem-se disso. Criar conflitos, achar que sabemos mais que os outros. Porque isso acontece. Isso acontece até no mundo da espiritualidade, agora no coaching, que está tão em moda, no yoga, na meditação. As pessoas acham que sabem mais qualquer coisa que os outros todos e depois são agressivas, são desagradáveis,
tornam-se de uma forma, não é preciso. Então, vocês, com tudo o que aprenderem neste canal, com tudo o que aprenderem comigo, aprendam a coisa mais importante, que é a compreensão, a bondade. Não é preciso se sentirem mais espertos que ninguém. Ajudem sempre, compreendem. Se alguma vez, e até as outras pessoas às vezes podem ser um pouco agressivas ou não compreenderem a vossa evolução, a vossa mudança em relação a algumas atitudes no início, às vezes as pessoas que podem não compreender, pensem que essas pessoas ainda não aprenderam isso, ainda estão noutro caminho, estão noutro processo. E então tentem um pouco compreender isso. Não é preciso ser desagradável. Eu já me estou a estender um bocado nesta parte e vou passar para outra que interessa. Então, uma coisa é um tijolo de cada vez, outra é dizer não, que também é importante, de uma forma simpática. Eu vou arranjar um vídeo para dizermos não a situações de formas simpáticas que as pessoas até nem se aperceberam que nós dissemos não. Isso é fixe. A terceira, ignorar aquela vozinha chata de caca mesmo, que diz que não somos capazes, que é melhor ficar quieto, que é... pensa no que é que os outros vão pensar. Se calhar estás a tentar fazer uma ideia, a tentar aplicar a tua energia numa ideia, mas se calhar é perder tempo. Todas essas vozinhas que vocês têm para aí a falar, que são diferentes das minhas, estas são as minhas, mas se calhar vocês têm outras que eu nem me estou a lembrar. E esquece, põe essas vozinhas de lado, ignora, faz precisamente o contrário, foca na solução, não foca no problema. Esquece o problema, esquece por completo. O problema, nós pensarmos num problema, seja ele qual for, e isto até para as pessoas que têm depressão, nós pensarmos num problema após outro, não vai trazer nunca mesmo, não vai trazer solução. Então, para cada pequeno problema que vocês possam achar que têm, foquem numa solução. Pensem numa solução. Mesmo que ela pareça irreal, foquem numa solução. Em relação à depressão, há muito mais a falar do que simplesmente problemas. É necessário compreender as pessoas que têm depressão. Porque muitas vezes a depressão é causada por múltiplas coisas. Não é só o pensar numa determinada coisa, as pessoas não estão deprimidas porque querem e muitas vezes elas já estão num desequilíbrio hormonal, por exemplo, muito grande, que elas até tentam estar bem e é muito difícil sair desse poço, é muito difícil sair desse fundo. Portanto, também não vamos julgar as pessoas com depressão, ok? Mas se por acaso tens alguma depressão, porque eu acho que toda a gente tem um bocado também numa fase da vida ou noutra, não depressão diagnosticada, que isso é outra coisa, mas aquela fase mais depressiva e tal, foca na solução. Começa a haver soluções que, embora no início possam parecer irreais, podem levar realmente à verdadeira solução e forçam-te a sair dessa zona de conforto ou desconforto, de alguma forma, e forçam-te a mudar qualquer coisa. Outra coisa importante é a meditação. Meditar, embora um pouquinho, faz com que nós regressemos, saiamos desta desatenção e regressemos ao foco, seja para um grande objetivo, um objetivo mais adiante, seja para um pequeno objetivo, como fazer uma pequena tarefa que nós temos em mãos e que às vezes precisamos parar, fechar os olhos 2, 3 minutos, abre, continua. Então a meditação funciona nesse aspecto, nesse refocar a atenção. Outra forma já vamos em 5, outra forma é dividir uma grande tarefa em pequenas tarefas, em pequenos objetivos, porque às vezes uma grande tarefa fica muito difícil de atingir, muito aflitivo de atingir, então fazemos em pequenos objetivos. Isto até para arrumar a casa funciona, funciona para escrever um livro, funciona para querer ser um grande vendedor, funciona para qualquer coisa, funciona para ser um grande, médico, funciona para qualquer coisa. As coisas podem fazer-se em pequenos objetivos e vamos fazendo eles e conseguindo, e vamos chegar lá através daquele tijolo a tijolo. Sim, isto é acaba por ser um bocado a mesma coisa.
A sexta coisa é a auto-verificação. Se nós estamos no meio de uma tarefa, nós muitas vezes já perdemos a atenção e nem nos apercebemos disso. Então, a forma de tentarmos voltar ao foco é fazer uma auto-verificação de X em X tempo. Mais ou menos de X em X tempo, reparar, não, eu estou com atenção ou não estou com atenção. Estou com... Bem, isto é água ali fora. O som. Não achem estranho. É água a correr. Então, estou com atenção ou não estou com atenção? Muitas vezes nós vamos nos aperceber que o tema que vai na nossa cabeça já não é bem aquilo que nós queremos fazer. Nós já não estamos com foco em tudo o que está à nossa volta. E esses pequenos momentos de autoverificação vão-nos encaminhando novamente para a tarefa que nós temos em mãos. E novamente, daí a pouco lembras-te, não, eu tenho que estar com atenção. E volta a verificar. Volta a ajeitar o rumo. Volta a endireitar o rumo. Então, esses momentos de autoverificação, eles são importantes. Que é basicamente estarmos conscientes. Depois de algum tempo, nós começamos a fazer disto um hábito. E então é fácil nos trazermos à consciência. Mas no início, nós não nos apercebemos e lá foi. E basicamente por hoje é isto. E eu estou muito feliz comigo mesma por ter gravado um vídeo, por ter vindo para aqui só ligado a câmera, pôs a luz e ter gravado um vídeo. Façam um tijolo de cada vez, tenham essa consciência. Lembrem-se sempre de reiniciar. Se vocês quiserem, tem então aquela meditação de que eu coloquei de 3 minutos, mas se vocês não se sentirem bem a ouvir a meditação, não há problema. Vocês podem simplesmente pegar num objeto qualquer, tipo uma caneta, e ficar a olhar para a caneta durante 3 minutos. Pode ser uma caneta, pode ser uma flor na rua, pode ser qualquer coisa. E fiquem a apreciar cada bocadinho desse objeto. Cada bocadinho desse objeto.